Conversar hoje a respeito da mensagem de Deus ao profeta Miqueias, que está lá no capítulo 7 do livro de Miqueias. Vamos ler. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Como os rabiscos da vindima, não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Ou seja, ali, Deus está falando que não há frutos de acordo com aquilo que ele espera. Que nós, a sociedade, não está frutificando. E lá no verso 2 diz assim: pereceu da terra o piedoso, a misericórdia, o homem que tem misericórdia, que tem piedade. E não há entre os homens um que seja reto, ou seja, que faz as coisas de acordo com as leis, a vontade de Deus. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça seu irmão com rede. Verso 3, capítulo 7 de Miqueias. As suas mãos estão como sobre o mal, e o fazem, Deus, diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Ou se é um cenário desolador, em que Miqueias aqui está retratando, que Deus está retratando a Miqueias, um cenário onde há mentira, onde há violência, onde há injustiça social. Lá no verso 9 até o verso 16 do capítulo 6 de Miqueias também fala esse assunto. Mas continuando no capítulo 7, verso 4 de Miqueias, então o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma serra de espinhas, é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, esta a confusão deles. Verso 5. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Ou seja, até entre os amigos, a perfídia, a traição, a risco. Então ele está dizendo aqui, não creiais no amigo, nem confie no companheiro. No verso 6 do capítulo 7, prossegue, de Miqueias, prossegue, porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe, as desuniões, as dissensões domésticas, né? A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. É o que Cristo já tinha falado lá em Mateus 10, 35 e 36. Os inimigos do homem serão os da própria casa. Mas o interessante é que o profeta Miqueias fala no verso 7 do capítulo 7, que diz assim: olha a conduta do profeta Miqueias diante desse cenário desolador, diante dessa triste constatação. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias viveu aproximadamente no século VIII a.C., na época dos reis Jotão, Acás e Ezequias. Ele foi contemporâneo também de Isaías, Oséias e Amós. Então, diante dessa situação triste, o profeta diz assim: olharei e esperarei no Deus da minha salvação. Isso que na época de Miqueias não se conhecia Jesus, não se conhecia a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo pela remissão dos pecados, não. Isso foi 800 anos antes de Cristo nascer. Mas mesmo assim nós vemos Miqueias, esse homem aqui, se dedicando a Deus, esperando no Deus da salvação dele, tendo fé que Deus ia ouvir. Muito mais hoje nós temos que ter fé. Porque hoje nós temos aquele que a palavra de Deus diz que é o Messias, Emanuel, o enviado, o Salvador. Aquele por intermédio de quem, do sacrifício, nós podemos colocar a nossa fé na vida eterna, numa vida posterior a essa. Uma vida prometida por Deus lá em Apocalipse capítulo 20, no dia do juízo, em que nós podemos ter certeza que esse Senhor Jesus veio para nos ensinar. Mas o que ele veio nos ensinar? Ele veio nos ensinar a obedecer à lei do Senhor, os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Veio nos ensinar a misericórdia.
veio nos ensinar a sermos pequenos Cristo como Ele, a confiarmos no Pai, a nascermos de novo. O próprio Cristo ensina como nascer de novo, abandonar o pecado, abandonar uma vida de prazeres, um mundo de ilusões e passar a confiar nele, confiar nos seus ensinos, se arrepender dos pecados, pedir perdão a Deus, ser batizado, guardar uma vida com fé, uma vida com integridade, com honestidade, uma vida muito diferente dessa que está aqui no livro de Miqueias, que o profeta fala nesse sofrimento aqui, no capítulo 7 que a gente acabou de ler. Muito diferente dessa. Uma vida muito diferente de quem não conhece a Deus. Uma vida em que nós cremos na promessa de Cristo, que Cristo vai voltar para levar a sua igreja como uma noiva ataviada. Cristo prometeu que vai voltar. Então vamos dedicar a nossa vida a Cristo. Vamos acreditar na promessa dele de redenção. Vamos rejeitar o pecado. Rejeitar uma vida dissoluta. Uma vida de acordo com os prazeres da carne, prazeres do mundo, para nos guardar, nos santificar na promessa de Deus, crendo que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ia ser enviado para a remissão dos pecados, crendo que Deus irá mandar Cristo nos buscar, porque Cristo prometeu que iria nos buscar por ocasião da ressurreição, por ocasião do julgamento que está lá em Êxodo 20, onde haverá a ressurreição dos mortos para o julgamento. Então vamos crer na promessa de Cristo e vamos nos converter de uma vida de pecado para uma vida de santidade, para que não possamos mais ver situações como essa que estão aqui em Miqueias capítulo 7, e que possamos de fato viver aquilo que Cristo nos ensinou lá em Mateus capítulo 8, verso 38, e que eu vou ler como encerramento. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ou seja, o Senhor Jesus promete vir novamente, na glória do seu Pai e com os anjos dele. E ele promete também que ele não vai se envergonhar quando vier buscar os seus. Quem é os seus? Quem é o seu povo eleito, separado? É aquele que ele disse aqui no Mateus 8,38, que não se envergonha dele, não se envergonha das palavras dele, que segue e obedece os mandamentos de Deus, obedece os ensinos dele, que se arrepende dos pecados, pede perdão e se esforça para ser uma nova criatura, por nascer de novo, para não mais viver uma vida de pecado, mas viver uma vida de santidade, confiando em Cristo como seu Salvador e como aquele por meio do qual a gente pode obter o perdão dos pecados. Que Deus abençoe a todos e nos guarde, que possamos continuar lendo a palavra, meditando na palavra do Senhor, para que esperamos, no cumprimento das promessas de Cristo, obter aquilo que Ele prometeu, que é a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Dê uma ótima tarde.